Quando Helena da Bitínia ainda era apenas uma menina entre palhas e animais, ninguém podia imaginar o que o céu reservava para ela. Nos estábulos de uma estalagem esquecida da Ásia Menor, seus pequenos braços se acostumaram ao serviço silencioso e seus olhos a contemplar o que ninguém notava: a dor dos viajantes, o frio da noite, o peso da solidão. Ali, no silêncio do trabalho humilde, Deus começou a moldar uma alma que séculos depois o mundo inteiro conheceria como a mulher que encontrou a cruz de Cristo. Antes mesmo de saber o nome de Jesus, Helena já havia aprendido a linguagem do amor oculto, aquele que não brilha nas coroas, mas nos gestos de cuidado. Havia algo nela que escapava às aparências, uma força escondida sob a doçura, uma dignidade sem medalhas, uma fé ainda sem palavras, mas que começava a arder. Era como se o Espírito Santo a escolhesse desde cedo, como quem sussurra: "Toma a tua cruz e segue-me." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Esta é a história de uma mulher ferida pelo abandono, elevada pela fé e consagrada por um mistério que transformaria o destino do mundo. Santa Helena não era uma rainha que procurou a cruz por glória. Ela era uma mãe que perdeu, uma esposa que foi deixada, uma alma que se curvou ao peso da dor e, por isso mesmo, foi elevada à missão mais alta: descobrir entre os escombros do pecado o lenho que selou nossa salvação. Hoje, sua vida nos chama a crer que, mesmo nas trevas da rejeição, Deus prepara uma luz, que mesmo após os 60 anos, é possível recomeçar. E que, por mais que o mundo nos ignore, há um olhar do céu que jamais nos perde de vista. Se você carrega um luto no coração, uma ferida familiar ou um desejo profundo de reconversão, essa história é para você. Santa Helena não é apenas uma figura do passado, é consolo vivo para quem ainda busca sentido nas cruzes de cada dia. Helena nasceu em Drepanum, uma pequena cidade da Bitínia, na região que hoje corresponde à Turquia. Não havia nobreza em sua casa, nem prestígio em seu sobrenome. Ainda menina, seu destino parecia limitado às tarefas invisíveis do simples. Trabalhava como estábulo de uma estalagem, cuidando de animais, limpando palhas e oferecendo água a viajantes que logo a esqueciam. Mas enquanto o mundo via apenas uma serva, Deus via um coração moldado para as alturas. Era ali, entre as mãos calejadas e os pés descalços, que a graça sussurrava sua presença. As virtudes escondidas, paciência, humildade, escuta e compaixão, brotavam de forma tão natural que ela parecia não se dar conta do quanto era preciosa aos olhos do Senhor. Mesmo sem conhecer ainda o nome de Cristo, a alma de Helena já se inclinava ao bem. Segundo Santo Ambrósio, ela era bela aos olhos humanos, mas ainda mais encantadora pelo espírito manso e puro. Havia nela uma modéstia tão luminosa que atraía a confiança de todos ao redor. Seu sorriso sereno tinha a força de acalmar as dores alheias, como se, mesmo sem saber, ela antecipasse a ternura do Evangelho. E foi essa combinação rara de graça silenciosa e dignidade interior que tocou o coração de um homem poderoso: Constâncio Cloro, tribuno romano de alta patente. Ele a viu, e algo em seu olhar soube que aquela mulher não era comum. Num tempo em que alianças eram seladas por interesses políticos, Constâncio escolheu Helena, a moça dos estábulos, para ser sua companheira. Não foi um casamento por conveniência. Constâncio se rendeu àquela presença doce, e Helena deixou sua terra natal para segui-lo, não como uma imperatriz, mas como esposa fiel, sem coroa, sem título, sem honrarias. Ao lado dele, conheceu outros territórios, outros povos, outras rotinas, mas levava consigo a mesma essência: a mulher que servia nos bastidores, que ouvia mais do que falava, que tocava com compaixão os que sofriam. Ela não tinha templos, nem púlpitos, mas seu coração já era altar, e Deus, em silêncio, construía nela um santuário. Porém o Senhor disse a Samuel: "Não atentes para a aparência, nem para a estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração."
Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Em Helena, o Senhor viu o coração e escolheu para si uma mulher escondida aos olhos do mundo, mas infinitamente valiosa para a história da salvação. O amor entre Helena e Constâncio Cloro, embora vivido à sombra dos salões imperiais, frutificou numa promessa de Deus, o nascimento de um filho chamado Constantino. Por volta dos anos 270 a 272, aquela mulher que antes cuidava de animais num estábulo, agora se tornava mãe, carregando no ventre não apenas uma nova vida, mas o início de uma missão que mudaria o destino do mundo cristão. Helena não recebeu esse dom com altivez, mas com inteira entrega. Sua maternidade foi vivida como vocação, como altar onde oferecia a Deus dia após dia o amor silencioso de quem forma uma alma com firmeza e ternura. A vida ao lado de Constâncio era de deslocamentos e incertezas, mas nada disso impediu Helena de criar o pequeno Constantino com dedicação fervorosa. Ela sabia que os olhos da criança eram espelhos do futuro. E ainda que o mundo ao redor fosse pagão, marcado por disputas e ambições, a casa de Helena era morada de virtudes. Lá ela plantava nos corações o que não se via: justiça, respeito, coragem, generosidade. Constantino cresceu vendo a mãe servir sem exigir, suportar sem reclamar, amar sem condição. Não havia catecismos escritos, mas cada gesto de Helena era uma catequese viva. Seu modo de viver era o sermão mais eloquente. Helena não era rainha, nem sequer esposa oficial aos olhos da nobreza. Aos olhos do império, seu nome era invisível. Mas diante de Deus, ela já carregava a glória dos santos. Porque o que Deus procura não são coroas de ouro, mas corações que se deixam moldar. E esse coração de mãe, capaz de esquecer de si para formar outro com amor, era para o céu uma joia rara. Ela não buscava poder, mas fidelidade. Não desejava prestígio, mas que seu filho fosse justo. E é esse amor gratuito, silencioso e perseverante que Deus usaria para salvar multidões. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Helena não tinha como prever o que Deus faria com seu filho, mas cada oração sussurrada, cada conselho dado com doçura, cada lágrima derramada em silêncio por ele, foi preparando Constantino para reconhecer um dia, no alto do céu, a cruz da vitória. A mãe o moldou no segredo, e mais tarde o filho venceria com a fé que aprendeu com ela. Quando Constâncio Cloro decidiu ascender aos mais altos postos do poder romano, Helena foi sacrificada no altar da ambição. Para tornar-se César da recém-criada tetrarquia, ele repudiou a mulher que o acompanhara em silêncio por tantos anos. A troca foi política. Helena foi deixada para trás e Teodora, enteada do imperador Maximiano, tomou seu lugar. Aquilo que era um lar tornou-se vazio. Aquilo que era aliança tornou-se ausência. E o que era partilha virou solidão. Seu único filho, Constantino, foi levado à corte de Diocleciano, separado do colo materno para ser moldado entre os deuses e deuses do império. Helena ficou só. E com ela ficou a dor calada de quem vê seu mundo desmoronar, sem poder impedi-lo. A tradição narra que durante 14 anos Helena chorou em silêncio. 14 anos de saudade do filho. 14 anos de abandono sem explicações. 14 anos de humilhação sem justiça. Mas o mais comovente é que ela não se revoltou, não se vingou. Não buscou alianças ou vinganças humanas. Ela retirou-se para o escondimento, abraçando uma vida de recolhimento e oração. O que era dor, ela transformou em entrega. O que era ausência, ela fez espaço para Deus. As noites vazias tornaram-se íntimas, os dias longos tornaram-se caminho. E a mulher que antes fora esposa de um governante, agora se tornava esposa da esperança. É neste tempo de sombra que a fé começa a despertar. Ainda não plenamente convertida, mas já profundamente tocada, Helena se abre para a presença invisível de um Deus que também fora rejeitado, abandonado, desprezado. Talvez tenha conhecido cristãos perseguidos,
Talvez tenha ouvido falar de mártires. Talvez, na solidão de seu quarto, tenha escutado pela primeira vez o nome de Jesus. Não sabemos os detalhes, mas sabemos o essencial. Deus a visitou na dor. E ela não fechou a porta. Começou ali a lenta e sagrada preparação para o batismo que viria anos depois. Eu te escolhi no cadinho da aflição. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 10. Foi no fogo da rejeição que Helena começou a descobrir seu verdadeiro lugar na história da salvação. O repúdio do homem se transformou na escolha de Deus. A mulher deixada no esquecimento tornava-se pouco a pouco o instrumento escolhido para revelar ao mundo a cruz escondida. Porque somente quem foi ferido no profundo pode reconhecer o lenho onde o amor foi crucificado. E Helena, já tocada por esse amor misterioso, preparava-se sem saber para uma missão que exigiria dela não apenas memória, mas fé. Os anos de obscuridade tornaram-se férteis para algo que só floresce no silêncio: o despertar da alma. Longe dos altares pagãos, das honrarias da corte e das vozes do mundo, Helena passou a escutar com mais nitidez a voz de Deus. Ela já não era mais esposa de Constâncio, já não tinha o filho por perto, já não era lembrada entre os nobres, mas começou a ser lembrada no céu. Seu coração, outrora esmagado pela dor, agora se tornava terreno fértil para a semente da fé. E mesmo sem ter recebido ainda o batismo, Helena já experimentava a graça que prepara, transforma e consola. A tradição indica que foi nesse tempo de exílio interior que Helena conheceu cristãos e suas histórias de coragem. Pode ter sido através de conversas discretas, de testemunhos murmurados entre lágrimas, ou de relatos sobre os mártires que enfrentavam a morte com esperança nos olhos. Tudo isso tocava em suas feridas abertas. Aquelas vidas que sangravam por amor a Cristo refletiam de algum modo o que ela mesma já sofrera em sua carne: perda, desprezo, abandono. Mas agora, essas dores não eram mais sinais de derrota. Tornaram-se ecos de um chamado. Helena descobria, pouco a pouco, que Deus não apenas via sua dor, mas habitava nela. E quando seu filho Constantino retornou à sua vida, trazendo consigo o título de imperador, Helena já não era a mesma. Ela havia passado pelo fogo e saído transformada. O reencontro entre mãe e filho após tantos anos de separação foi também o reencontro entre a antiga mulher e a nova discípula. Constantino a restaurou à dignidade pública, mas foi Deus quem a restaurou à dignidade eterna. Logo após a vitória de Constantino sobre seus inimigos, Helena recebeu o batismo, provavelmente no ano 307. Já purificada pelo sofrimento, ela não se batizou por conveniência, mas por amor. E o amor dela não era de palavras, mas de entrega total. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ao sair das águas do batismo, Helena não apenas entrou para a igreja. Ela entrou na história como mulher transfigurada. O tempo do abandono havia sido tempo de gestação espiritual. E a viúva esquecida agora se erguia como mãe da fé. O Evangelho encontrara morada no coração que sangrara, e ali floresceu uma fé que não tardaria a iluminar o império inteiro, porque a cruz que ela havia carregado no silêncio agora se tornaria visível ao mundo. E através dela, Deus mostraria que toda dor, quando vivida com fidelidade, pode se tornar revelação. A morte de Constâncio Cloro, em 306, foi um divisor de águas, não apenas para o império, mas para a vida de Helena. Naquela mesma ocasião, seu filho Constantino foi proclamado imperador pelas legiões de York, e a primeira atitude dele, ao consolidar sua autoridade, não foi uma conquista militar ou uma reforma política. Foi um gesto de amor e justiça. Mandou buscar sua mãe. Após quase uma década e meia de exílio afetivo, Helena foi acolhida novamente à corte. Não como figura decorativa, mas como alma essencial à nova etapa da história. Constantino a restaurou publicamente, concedendo-lhe o título de Augusta, Imperatriz-Mãe. Mas o verdadeiro trono que Helena ocupava era o do coração do filho,
onde nunca deixou de reinar. Restaurada à dignidade, ela não buscou luxo ou vingança. Era uma mulher nova. E com essa nova vida, Helena pôde pela primeira vez viver sua fé cristã de forma aberta. O batismo, recebido pouco tempo depois, selou exteriormente aquilo que já fervia em seu interior. Ela, que fora tocada por Cristo nas noites da dor, agora se consagrava formalmente a Ele como serva fiel. A Helena pública agora refletia a Helena secreta, e o que florescia era uma mulher moldada pela cruz, sustentada pela esperança e movida pelo amor. Esse reencontro entre mãe e filho marcou também o início de uma obra divina muito maior: a influência espiritual de Helena sobre Constantino. Desde a infância, ela o educara com valores de justiça, misericórdia e coragem. Agora, na maturidade, seu testemunho de fé reacendia nele uma chama que o império não podia sufocar. Embora Constantino ainda não fosse cristão de batismo, sua alma já se inclinava ao Deus único, e a luz que o guiava vinha, silenciosa e fiel, do olhar de sua mãe. A presença de Helena na corte não era apenas política, era um sacramento vivo da misericórdia de Deus. A mulher que chorou no abandono agora sorria como instrumento da providência. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Constantino honrou Helena, não apenas com títulos ou honras, mas acolhendo sua influência, escutando sua alma e permitindo que sua fé moldasse a direção do império. Ao restaurar a mãe, ele foi restaurado por ela. E juntos, sem saber ainda, estavam preparando o caminho para que a cruz de Cristo deixasse de ser símbolo de vergonha e se tornasse sinal de vitória. A mulher que um dia perdera tudo, agora começava a ser instrumento para que o mundo inteiro conhecesse o Salvador. No ano 312, às vésperas de uma das batalhas mais decisivas da história do cristianismo, o imperador Constantino contemplou no céu um sinal que mudaria seu destino e o do mundo. Uma cruz luminosa, acompanhada das palavras In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Diante da ameaça de Maxêncio e do caos de Roma, o filho de Helena não confiou apenas em estratégias militares, mas em algo mais profundo. Inspirado pela fé da mãe, mandou pintar o sinal de Cristo em seus estandartes e escudos e marchou com coragem, não como quem busca poder, mas como quem se apoia numa promessa. Aquela batalha, travada na ponte Milvia, não foi vencida por lanças, mas por oração. E segundo a tradição, diante de suas tropas, Constantino exclamou: Confio em Cristo, em quem minha mãe, Helena, crê. Essa declaração é mais do que uma homenagem materna. É a prova de que a fé, quando é vivida com verdade, tem o poder de moldar corações e mudar impérios. Helena, que anos antes chorava em silêncio por seu filho afastado, agora o via entregar-se à proteção do Cristo crucificado. A semente lançada na infância, regada com lágrimas e sustentada em oração, finalmente dava frutos. A vitória de Constantino não foi apenas militar, mas espiritual. No ano seguinte, ele promulgaria o Édito de Milão, concedendo liberdade aos cristãos e encerrando 3 séculos de perseguições. Helena assistiu a tudo com lágrimas de júbilo, não por orgulho, mas porque compreendia que ali começava o tempo da misericórdia. A influência da mãe sobre o filho não foi autoritária, mas silenciosa como o orvalho. Helena não impôs doutrina, mas viveu sua fé de forma tão autêntica que sua própria vida tornou-se argumento. Constantino podia não conhecer todos os dogmas, mas conhecia o amor da mãe. E esse amor falava de um Deus diferente dos ídolos do império, um Deus que não exigia sacrifícios alheios, mas que se entregara por amor, um Deus que não reinava pela força, mas pelo perdão, um Deus que, por meio daquela mulher, revelava a força escondida da cruz. Ensina-me o caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração íntegro para temer o teu nome. Render-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Salmo 86, versículos 11 e 12. Helena, com sua vida, ensinou o caminho, e Constantino o seguiu. Não foi uma conversão imediata, nem perfeita, mas foi verdadeira.
E tudo começou no ventre daquela que soube esperar. A cruz que aparecera nos céus era o reflexo da cruz que Helena já carregava em sua alma. E agora, finalmente, começava a brilhar diante de todos. Elevada ao título de Augusta, Helena passou a viver nos palácios imperiais, cercada de ouro, honras e servidores. Mas nada disso pareceu alterar a essência daquela que um dia cuidara dos estábulos com as próprias mãos. A imperatriz continuava sendo, no íntimo, a estalajadeira da alma simples. Tinha acesso ilimitado ao tesouro do império, mas usava esses recursos para alimentar os famintos, libertar prisioneiros e consolar os exilados. Enquanto as moedas cunhadas com sua imagem circulavam pelas cidades, ela caminhava entre os pobres de roupas modestas, servindo como uma entre eles, misturada à multidão, levando pão e ternura, consolo e oração. Sua missão agora era visível, mas não menos silenciosa. Helena não fazia caridade como quem distribui migalhas. Ela tocava as feridas com reverência, como quem reconhece em cada rosto o próprio Cristo sofredor. Visitava prisões, entrava nas minas onde trabalhadores forçados definhavam, estendia a mão aos esquecidos, aos últimos, aos desprezados. Sua presença era bálsamo, sua fé, um escudo para os que não tinham defesa. E suas ações, como testemunhou Eusébio de Cesareia, eram constantemente piedosas, resplandecendo na caridade ativa que é fruto de uma fé autêntica. A vida de oração de Helena sustentava cada gesto. Sua intimidade com Deus não era feita de espetáculos ou aparências, mas de uma escuta constante da vontade divina. Em meio à opulência de Roma, ela conservava a alma recolhida, o coração humilde, os olhos voltados ao céu. Helena compreendia que o poder terreno só fazia sentido se fosse ponte para o eterno. E por isso sua realeza se media não pelos mantos, mas pela misericórdia, não pelo número de súditos, mas pela quantidade de lágrimas enxugadas. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 27 e 28. Helena viveu esse ensinamento não como um ideal distante, mas como um chamado diário. Servir tornou-se para ela o verdadeiro trono. E entre todos os títulos que recebeu, o maior deles não foi Augusta, mas mãe espiritual dos necessitados. A mulher que um dia foi rejeitada por não ter nobreza, agora revelava ao mundo o que é a verdadeira nobreza: ser espelho do Cristo que serve. Quando parecia que a paz havia enfim se assentado na vida de Helena, uma tragédia familiar veio rasgar seu coração mais uma vez. No ano 326, Constantino, imperador e filho amado, ordenou a execução de seu próprio primogênito, Crispo, neto de Helena, acusado de conspiração. A dor de perder um neto já seria suficiente para silenciar qualquer alma. Mas o golpe foi ainda mais cruel. Pouco depois, descobriu-se que tudo fora resultado de intrigas palacianas e que Fausta, esposa de Constantino e madrasta de Crispo, teria urdido a calúnia. A tragédia se aprofundou quando a mesma Fausta, desmascarada, foi executada por ordem do imperador. O coração de Helena, que já conhecia a dor do abandono e da perda, agora sangrava com a dor de ver a ruína moral e afetiva de sua própria casa. Ela não gritou, não protestou, não acusou, mas tudo dentro dela deve ter tremido. Não era apenas a perda de um neto, mas o colapso de uma linhagem, o fardo de uma decisão devastadora, a vergonha de um império manchado de sangue. A mulher que já sabia o peso do silêncio voltou a recolher-se, agora com lágrimas ainda mais amargas. Alguns relatos sugerem que Helena se sentiu de alguma forma culpada por não ter evitado o mal. Outros indicam que ela temia pela alma de Constantino, agora marcada por decisões trágicas. Mas, seja como for, seu coração não endureceu. Ao contrário, essa dor renovou nela uma entrega ainda mais radical a Deus. Foi então que Helena tomou uma decisão que nenhum conselheiro imperial lhe teria recomendado: partir em peregrinação penitencial à Terra Santa. Aos 78 anos de idade, não buscava descanso nem consolo humano.
Helena queria oferecer suas dores ao Senhor. Queria caminhar até onde Jesus caminhou. Queria ver com os próprios olhos os lugares onde ele derramara o sangue que redime até os pecados mais escuros. Helena desejava, acima de tudo, unir-se à cruz, não apenas como símbolo, mas como realidade redentora. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Foi esse o chamado que Helena escutou, e ela o seguiu com firmeza, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo quebrada por dentro. Sua resposta não foi teórica, mas encarnada. A mulher que perdera um neto para a injustiça e um filho para a culpa, agora caminhava rumo à terra onde o inocente fora crucificado, para que todo inocente e até todo culpado tivesse esperança. A dor de Helena se transformava em missão, e a mulher que outrora fora excluída da corte agora oferecia à igreja o mais precioso de todos os presentes, uma fé que não se rende nem à tragédia, nem à morte. Quando Helena chegou à Terra Santa, levava nos ombros mais do que a idade avançada. Carregava culpas que não eram suas, perguntas que não tinham respostas e uma fé amadurecida pela dor. Mas também levava uma certeza de que a cruz, a verdadeira cruz de Cristo, ainda estava lá, escondida sob camadas de ruína e idolatria, mas viva no coração da história. Jerusalém, naquele tempo, estava marcada pelos vestígios dos imperadores pagãos. No lugar onde o Salvador fora crucificado, Adriano havia mandado erguer um templo a Vênus. O Calvário estava encoberto por pedras, deuses falsos e esquecimento. Mas Helena, movida por uma convicção sobrenatural, começou a escavar. Literalmente, ela ordenou que os templos pagãos fossem removidos, pedra por pedra. Conduziu escavações no Monte Gólgota com os próprios recursos, sem medo das críticas. Era uma busca sagrada. E em meio aos escombros, 3 cruzes foram encontradas. Como saber qual era a de Jesus? O bispo de Jerusalém, Macário, teve a inspiração de levar as 3 cruzes até uma mulher gravemente enferma. Ao tocar as 2 primeiras, nada aconteceu. Mas quando a terceira foi encostada sobre o corpo frágil da mulher, algo milagroso aconteceu. A doente se levantou curada. A cruz que curava, a cruz que dava vida, era a do Senhor. E diante dela, Helena chorou. Chorou como quem reencontra um filho. Chorou como quem contempla a resposta de uma vida inteira. Chorou como mãe, como serva, como mulher restaurada. Ela, que havia sido esquecida, agora segurava nos braços o madeiro do Salvador, não como troféu, mas como altar. Não como conquista, mas como reconciliação. A cruz que curara o corpo daquela mulher anônima, agora curava também as feridas do mundo. A cruz voltava a ser visível, acessível, venerada. E Helena, que não buscava glória, tornava-se instrumento para que o coração da fé cristã fosse reencontrado. Seu ato não era apenas arqueológico, mas profundamente espiritual. Ela restaurava a memória da paixão, dava aos cristãos um lugar para recordar o sacrifício redentor e reacendia no mundo o amor pelo crucificado. Quanto a mim, jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Helena poderia ter se glorificado por seus títulos, sua influência, sua coragem, mas sua única glória era a cruz. E naquela peregrinação, mais do que encontrar um objeto sagrado, ela reencontrava sua missão. A mulher que buscou com fé, encontrou. A mulher que sofreu em silêncio, tocou o lenho da salvação. E aquele momento selou para sempre o nome de Helena no coração da igreja, porque só encontra a cruz quem a procura com o amor de quem já carregou a sua. Após o encontro com a cruz, Helena não voltou à vida anterior. Ela permaneceu em Jerusalém por tempo considerável, e ali, movida por uma fé ardente e uma visão clara de sua missão, começou a construir não apenas memoriais de pedra, mas caminhos de conversão. Com o apoio de seu filho Constantino, mandou edificar as primeiras grandes basílicas cristãs da história.
Sobre o Gólgota surgiu a Basílica do Santo Sepulcro. Sobre a Gruta da Natividade, em Belém, nasceu a Basílica da Natividade. Em cada templo erguido, Helena fincava um marco de esperança. Não se tratava de exibir vitórias, mas de criar lugares onde os corações pudessem reencontrar a fé, onde os pecadores pudessem ajoelhar-se, onde o céu tocasse a terra. Essas construções não foram apenas obras arquitetônicas, eram orações em forma de pedra. Helena supervisionava tudo com olhos atentos e espírito de oração. Escolhia os locais com reverência, ouvia os cristãos locais, dialogava com os bispos, buscava restaurar não apenas os lugares sagrados, mas também a dignidade de um povo que durante séculos viveu sob o medo da perseguição. Os templos de Helena não eram palácios para os fortes, mas refúgios para os fracos. Cada pedra carregava seu coração de mãe, sua alma de penitente, sua coragem de santa. A mulher que um dia fora vista como insignificante, agora era chamada de igual aos apóstolos. E, de fato, sua missão não ficou abaixo da grandeza deles. Ela levou o império a se curvar diante do mistério da encarnação e da cruz. Sua vida foi um evangelho vivo, escrito com lágrimas, fé e renúncia. E mesmo sem jamais ter pregado em praças ou escrito tratados, converteu multidões com a coerência de sua entrega. A fé de Helena era visível, palpável, concreta, como os templos que ela mandou erguer, como a cruz que ela resgatou, como o Cristo que ela amou. O zelo da tua casa me consome. Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo 17. Esse zelo foi a marca da velhice de Helena. Não descansou, não se aposentou da fé, não se acomodou. Pelo contrário, quanto mais se aproximava da travessia final, mais desejava deixar ao mundo um legado de fé viva e acessível. E o que ela construiu, com sua idade avançada e coração ardente, permanece até hoje como testemunho de que os santos não morrem com suas obras, eles ressuscitam nelas. Porque tudo o que nasce do amor verdadeiro, mesmo que enterrado sob pedras, um dia volta a florescer. E Helena sabia disso. Por isso, fincou a cruz no coração do mundo, para que ninguém mais se sentisse longe do céu. A missão de Helena chegou ao fim por volta do ano 330, em uma paz profunda que não era ausência de dor, mas plenitude de sentido. Seu último suspiro foi dado com serenidade, como quem sabe que não deixa o mundo, mas o devolve a Deus. Constantino, seu filho, estava ao seu lado e ordenou que o corpo da mãe fosse transportado com honras imperiais para Constantinopla, a nova capital do império. Mas o maior túmulo de Helena não foi feito de mármore, e sim de memória viva. Ela permanecia presente nos santuários erguidos por sua fé, nos corações restaurados por sua caridade, nas almas que encontraram esperança pela sua intercessão. A Igreja, desde cedo, reconheceu em Helena uma gigante da fé. O Oriente a proclamou, igual aos apóstolos, e o Ocidente a venerou como santa e imperatriz do reino de Deus. Sua memória litúrgica foi celebrada com fervor desde os primeiros séculos, e seus gestos, aparentemente simples, como a escavação de um monte, o toque sobre uma mulher enferma, a doação aos pobres, tornaram-se parte da herança espiritual da humanidade. O que Helena viveu não foi uma ascensão ao trono, mas uma descida ao coração da cruz. E ali onde o mundo vê fracasso, ela descobriu glória. A mulher que foi rejeitada, rebaixada e esquecida, tornou-se, por graça, um canal da redenção. A mãe que sofreu a distância do filho, viu esse mesmo filho libertar a fé do mundo. A peregrina que chorava por seus pecados, encontrou o lenho sagrado que curaria os pecados de todos. Helena não procurou grandeza, mas a grandeza a encontrou. Porque onde há humildade, Deus faz morada, e onde há cruz, há também ressurreição. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. A coroa de Helena não foi dada por César, mas pelo próprio Cristo. E essa coroa
não era de ouro, mas de espinhos vencidos. Ela terminou a corrida sim, mas a estrada que traçou continua. Porque todos aqueles que buscam o rosto de Deus na dor, na perda, na solidão, podem olhar para Helena e encontrar nela um espelho, uma guia, uma mãe. Que aqueles que têm entes queridos afastados da fé, ou cujos corações sangram por perdas e silêncios, possam agora comentar seus nomes, para que juntos, com Santa Helena, rezemos por sua salvação. Porque se Deus transformou a cruz esquecida em sinal de vitória, Ele também pode transformar o que hoje é dor em bênção. E se Helena, um dia esquecida, tornou-se luz para o mundo, também nós, se formos fiéis na nossa pequenez, seremos luzes que não se apagam. A história de Helena não é apenas um relato antigo, é um espelho da nossa própria busca, das nossas quedas silenciosas, das nossas cruzes escondidas. Quantas vezes, como ela, somos deixados de lado, esquecidos por aqueles que amamos, rejeitados por motivos que não entendemos. Quantas vezes carregamos a dor de filhos distantes, de netos perdidos, de famílias dilaceradas por escolhas que não foram nossas. Helena conheceu tudo isso, mas sua resposta foi um sim que amadureceu com o tempo. Um sim que se transformou em adoração, em serviço, em fé perseverante. Deus não apagou sua dor, Ele a santificou. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco. Ele não promete caminhos fáceis, mas garante que nenhum passo será em vão quando é dado com confiança. Helena não foi santa porque tudo deu certo. Ela se tornou santa porque escolheu amar, mesmo quando tudo parecia perdido. E quando chegou o tempo de sua missão florescer, ela estava pronta. O abandono foi transformado em missão. A perda foi transformada em milagre. E o silêncio foi transformado em palavra eterna. Se hoje você carrega uma cruz oculta, se vive um tempo de espera, se chora por alguém que ama e que parece distante de Deus, lembre-se, Helena também passou por isso. Mas o que ela não sabia, e que hoje sabemos, é que cada lágrima era semente. Cada noite escura era um anúncio de aurora. E a cruz que ela reencontrou em Jerusalém já habitava dentro dela muito antes de ser desenterrada. Por isso, não desista. Persevere. Confie. Deixe nos comentários os nomes de entes queridos afastados da fé ou de pessoas pelas quais você deseja interceder. Vamos formar uma corrente de oração com Santa Helena, confiando que o mesmo Deus que transformou a dor dessa mãe em salvação para o mundo também pode visitar a sua casa, tocar os corações que você ama e fazer brilhar a luz onde hoje parece haver apenas sombra. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a. Inscreva-se neste canal para caminhar conosco em outras jornadas de fé. E, acima de tudo, mantenha viva a chama da esperança, porque onde há cruz, sempre haverá também ressurreição. E Santa Helena nos ensina que até a dor mais esquecida, quando entregue a Deus, se torna fonte de luz para muitos.